Olá, bem-vindos a mais uma viagem na história. A nossa viagem de hoje nos leva a uma floresta perto de Paris, Compiègne. Entrar na floresta de Compiègne e saber o que aconteceu ali, não se esqueça de dar um like nesse programa, deixar o seu comentário ao final e principalmente se inscrever no canal. Fazendo isso, você estará concorrendo a vários brindes aqui que eu estarei anunciando no final desse programa. Assista até o final para saber o que você pode ganhar. Localizada a 70 quilômetros de Paris, uma pequena cidade francesa de hoje cerca de 50 mil habitantes, foi palco de muitos momentos importantes na história, não só da França, da Europa, como também da história do mundo. Trata-se da cidade de Compiègne. Ao norte de Paris, a pequena Compiègne é uma cidade calma, com belas residências e que abriga uma peça importante do patrimônio francês, o Castelo de Compiègne. Nesse castelo, Luís XIV, Napoleão, o czar Nicolau da Rússia foram alguns dos seus habitantes famosos. No entanto, ali também aconteceram outros fatos muito mais importantes. Foi em Compiègne que Joana d'Arc foi capturada e na floresta de Compiègne ela se escondeu momentos antes da batalha decisiva. Depois, na Revolução Francesa, as Carmelitas de Compiègne, ou as Mártires de Compiègne, foram executadas pelos revolucionários do Comitê de Salvação Pública e guilhotinadas na praça central da cidade. A floresta de Compiègne também testemunhou dois armistícios importantes. O primeiro, que colocou fim à Primeira Guerra Mundial, em 1918, e o segundo, o momento de maior vergonha da França, quando o país se rendeu aos alemães em 1940. Compiègne se ergueu e hoje a cidade é um polo universitário e um local muito agradável. Mas toda essa paz e tranquilidade da pequena Compiègne não reflete o palco que a cidade foi durante esses dois conflitos mundiais e como ela foi decisiva e importante no desfecho destas guerras. E tudo começa na Primeira Guerra Mundial, mais especificamente no final da guerra. Ao fim de setembro de 1918, o Supremo Comando Alemão percebeu que as potências centrais, do qual faziam parte, não iriam mais ganhar a guerra. Já no final de setembro, a Bulgária saiu da guerra com o armistício de Tessalônica. No dia 30 de outubro de 1918, o Império Otomano também celebra o seu acordo de paz com os aliados, no armistício de Mudros. Logo a seguir, em 3 de novembro, a Áustria-Hungria também celebra o seu armistício com os aliados, o chamado armistício de Vila Giusti. A Alemanha se viu sozinha contra os aliados e sofreu internamente uma agitação com a revolta dos marinheiros de sua marinha, nas cidades de Kiel e Wilhelmshaven. O rei da Baviera foi forçado a abdicar e o imperador alemão, o Kaiser Guilherme, também abdicou em 9 de novembro. Nada mais restava à Alemanha do que buscar o armistício. No dia 6 de novembro, uma delegação alemã parte para a França, encontrando-se com o marechal francês Ferdinand Foch, na manhã do dia 8 de novembro, num local próximo a Compiègne. A delegação alemã se identificou e fez suas propostas aos representantes da Tríplice Entente. No entanto, os aliados exigiram a desmilitarização da Alemanha, o fim de todas as hostilidades, a evacuação da Bélgica, Luxemburgo e Alsácia-Lorena pelos alemães e a rendição e entrega dos materiais bélicos, liberação de todos os prisioneiros de guerra e a continuidade do bloqueio naval contra a Alemanha, a renúncia dos acordos de Brest-Litovsk e o Tratado de Bucareste, e também a evacuação das forças alemãs no continente africano e a ocupação militar dos aliados da região da Renânia. Após 2 dias de intensas negociações, os alemães finalmente aceitaram os termos, e o armistício foi assinado no dia 11 de novembro de 1918, às 5h45 da manhã, pelo comandante supremo dos franceses e dos aliados, Ferdinand Foch. No entanto, pelo acordo desse armistício, a guerra só terminaria às 11h11 no dia 11 de novembro de 1918. Ou seja, foi assinado o armistício às 5h45, mas a luta continuou e só cessou às 11h11 do mesmo dia.
Uma triste ironia que custou quase 3.000 novas vidas naquelas horas entre a assinatura e o final das hostilidades. Aqui no canal eu já falei sobre o último soldado que morreu 2 minutos antes do armistício. Eu vou deixar aqui o link para que você possa assistir o programa que eu gravei em Mons, onde eu falo dos anjos e dos heróis de Mons, inclusive o último soldado que morreu nessa triste guerra. A assinatura desse armistício trouxe muitas consequências. Na Alemanha foram criadas as condições para o surgimento, por exemplo, do nazismo. Porque o descontentamento dos militares alemães, que se sentiram traídos, pois ainda ocupavam o território inimigo quando o armistício foi assinado, ficou latente entre boa parte da população, principalmente dos soldados. E ali Hitler achou o seu campo fértil para botar o ovo da serpente, ou seja, a semente do nazismo. Um dos pilares essenciais do nazismo é a revanche contra a França. O que muitos não sabem é que essa assinatura no vagão às 5h45 da manhã do dia 11 de novembro de 1918 foi apenas a primeira. Até a assinatura do Tratado de Versalhes, que foi o que finalmente botou fim à guerra, mas só aconteceu no final de 1919, esse armistício, esse tratado em Copenhague, teve que ser ratificado mais 2 vezes. E uma delas foi no mesmo vagão. O vagão onde foi assinado o armistício foi também o vagão onde houve uma retificação, uma nova reunião entre alemães e franceses para a assinatura de um prolongamento do armistício enquanto a paz não ficava selada, e o que só aconteceria no final de 1919 em Versalhes, na França. O vagão onde aconteceu a negociação foi colocado de volta na companhia a qual ele pertencia, a Companhia des Wagons Lits. Mas, após um curto período novamente trabalhando nos trilhos, o vagão foi finalmente retirado e anexado ao trem presidencial francês. No entanto, de abril de 1921 a abril de 1927, o vagão ficou em exposição orgulhosamente no coração de Paris, e toda a população francesa pôde testemunhar o local aonde o armistício e a grande vitória francesa aconteceu. Em novembro de 1927, o vagão foi devolvido à floresta no local exato onde o armistício foi assinado em 1918. E ali foi criado um memorial para o orgulho de todos os franceses que celebrava a vitória. Além do vagão, ali também foi instalado uma estátua gigantesca do Marechal Foch e também uma outra estátua com uma águia alemã sendo trespassada pela espada francesa, uma humilhação para a Alemanha. Esse monumento representava uma águia imperial alemã empalada na ponta de uma espada de um francês. Todo esse memorial foi concluído em 1927 em uma clareira na floresta de Compiègne, exatamente no mesmo local onde o trem e o vagão da rendição estavam em 1918. Após um período de exibição em Paris, o vagão foi transportado para a clareira e ali abrigado em um prédio, onde as pessoas podiam visitá-lo mais comodamente. Mas uma nova guerra estava no horizonte. As nuvens da Blitzkrieg chegaram rapidamente e a derrota da França também foi rápida. Quando os franceses se dispuseram a negociar a rendição, obviamente o local escolhido por Hitler foi o mesmo da rendição alemã em 1918. O armistício entre a França e a Alemanha em 22 de junho de 1940 foi assinado às 6h36 da tarde, no mesmo local da rendição alemã em 1918. Adolf Hitler escolheu deliberadamente a floresta de Compiègne como local para esse armistício, devido ao papel simbólico do local que assinalou o fim da Primeira Guerra Mundial com a rendição da Alemanha. Hitler usou esse lugar como um momento supremo de vingança para a Alemanha sobre a França. William Shirer, um jornalista e escritor americano, estava presente ali naquele dia, e as suas palavras diziam: "Estou apenas a 50 metros de Hitler. Já vi aquele rosto muitas vezes nos grandes momentos de sua vida, mas hoje está inflamado de desprezo, raiva, ódio, vingança, triunfo." E daí, no mesmo vagão do trem do armistício de 1918, Hitler sentou-se na mesma cadeira que o Marechal Foch sentou-se quando recebeu os representantes do derrotado Império Alemão. Ao sair do vagão, Adolf Hitler inclinou-se para ler a inscrição no monumento da Alsácia-Lorena, que dizia: "Aqui no dia 11 de novembro de 1918,
sucumbiu o orgulho criminoso do Império Alemão, vencido pelos povos livres que ele tentou escravizar. Então o rosto de Hitler brilhou com desprezo e raiva. O monumento, que representava uma águia imperial alemã empalada, foi coberto com a bandeira nazista. Este foi talvez o momento de maior glória para Adolf Hitler e para a Alemanha nazista. A vingança estava consumada. Após a assinatura do documento, a clareira do armistício foi totalmente destruída e o vagão original foi levado então para a Alemanha. E agora era a vez dos alemães observarem, visitarem e celebrarem a sua vitória. Após a assinatura desse segundo armistício, os nazistas apreenderam o vagão e o transportaram para a Alemanha. A clareira do armistício foi quase completamente destruído, exceto pela imponente estátua do Marechal Foch. O vagão foi então exposto em Berlim, no Lustgarten, um grande parque público no centro da capital alemã, perto do Palácio de Berlim. Lá permaneceria até 1945, sobrevivendo de forma notável aos golpes que a capital recebeu dos bombardeiros aliados. No entanto, com o avanço aliado no território alemão, decidiu-se então realocar a carruagem em um local mais protegido, e ela foi enviada para a cidade de Ohrdruf, no estado da Turíngia. E então foi guardada por homens das SS nazistas. E o vagão deveria estar a salvo dos estragos da guerra. E aí está a polêmica. O vagão foi destruído pelos próprios alemães ou ele sofreu algum tipo de dano causado por ataques ou até por incidentes? Estando no local onde toda essa história é preservada, na clareira do armistício, pude descobrir que o vagão ficou guardado na floresta na Turíngia, até que em meados de 1945, bem próximo do final da guerra, o vagão pegou fogo acidentalmente. Ou seja, ele não foi dinamitado pelos SS nem incendiado por eles, mas talvez com a movimentação das tropas para lá e para cá e a tensão de todos aqueles momentos, houve um descuido e o vagão foi incendiado acidentalmente, segundo as últimas pesquisas. Após a guerra, a clareira do armistício foi totalmente restaurada. E em 1950, uma carruagem renumerada com o mesmo desenho foi colocada na clareira, no museu, para formar a peça central do memorial. Do vagão original, restam apenas alguns fragmentos, bem como a caneta usada para assinar o armistício e um cinzeiro que foi roubado por uma das pessoas presentes e depois reapareceu. No entanto, do vagão original, após o incêndio, ele foi reutilizado, a base onde estão as rodas e a estrutura de metal, ele foi reutilizado pela Companhia de Estradas de Ferro alemã que operava naquela região e foi usado até desaparecer. Pouco sobrou dele mesmo. Mas é errado dizer que o vagão que está no museu lá na clareira de Compiègne, que eu vou mostrar daqui a pouco algumas imagens, é errado dizer que ele é uma cópia. Ele não é uma cópia, ele é um irmão gêmeo. Porque os franceses conseguiram adquirir um vagão da mesma série que rodava na mesma composição em 1918. Para vocês terem uma ideia, o número de série do vagão que está hoje lá na Floresta do Armistício, no museu em Compiègne, tem o número de série de 2439D. E o vagão original era 2419D, ou seja, eram composições fabricadas ao mesmo tempo, da mesma maneira, com o mesmo design e que andavam no mesmo comboio, na mesma locomotiva, né? Puxados pela mesma locomotiva. Enfim, o vagão que hoje está na Floresta de Compiègne não é meramente uma cópia ou uma réplica, é na realidade um irmão gêmeo que foi redecorado interiormente à mesma maneira que o vagão da rendição. Algo mais fiel, impossível, só se fosse o mesmo. Já se passaram 100 anos desde que o armistício foi assinado no vagão na Floresta de Compiègne. O vagão pode ter partido há muito tempo, mas o seu legado continua vivo na paz que a Europa desfrutou nas últimas 7 décadas. E é esse o espírito que a gente encontra ao visitar a Floresta de Compiègne, a clareira do armistício e o museu que ali está instalado. Estar ali foi algo impactante. Muitas pessoas ainda visitam, o local é muito bonito, muito bem preservado e você respira a história o tempo todo. É impressionante você estar num local tão importante e tão impregnado pela história.
Duas guerras se encerraram ali, a Primeira Guerra Mundial e a Guerra dos Alemães contra a França. No entanto, o armistício não foi, em nenhum dos dois momentos, capaz de estabelecer a paz definitiva na Europa. Como eu disse, já se passaram mais de 70 anos e a busca da paz ainda continua. E o memorial nos faz refletir sobre isso. Chegamos finalmente aqui na clareira do armistício, no meio da floresta de Compiègne, mais ou menos uns 40 quilômetros de Paris. Aqui fica o Museu do Armistício, que é aquela construção que vocês estão vendo ali. Daqui a pouco nós vamos entrar e vou mostrar para vocês o que tem lá dentro. Mas esse local é um local muito importante para a história mundial. Nesse local foi instalado, vocês veem até os trilhos aqui, um vagão, e os alemães e os aliados assinaram o armistício em 11 de novembro de 1918. A partir daí, isso foi mantido aqui como um memorial. Aqui se preservou a grande vitória francesa sobre os alemães. E, obviamente, um local que os alemães não gostavam nem de botar os pés. Quando veio a Segunda Guerra Mundial, em 1940, e não é à toa que tem, o Chico acabou de mostrar a estátua do General Foch, lá ao fundo você tem também a águia alemã caída. Esse monumento também envergonhava os alemães, e em 1940 os alemães conseguiram vencer os franceses rapidamente, em 2 meses apenas, em maio de 1940 e em junho de 1940. E aí, aqui foi assinado novamente um armistício, agora entre alemães e franceses, e os alemães, Hitler ordenou que o vagão que estava dentro daquele prédio, o vagão fosse retirado, colocado aqui novamente. E os franceses, quando chegaram aqui na floresta, sofreram talvez a maior humilhação que a França já sofreu. Assinaram uma paz com os alemães, se rendendo incondicionalmente. Foi nesse vagão que estava aqui, que nós vamos falar um pouco mais sobre ele, mas foi exatamente esse local onde Hitler teve o seu maior triunfo, talvez, em toda a guerra. Foi a vitória sobre os franceses. Esse triunfo, vocês veem nas imagens de Hitler, ele está radiante, está feliz, dando os seus saltos de alegria. E com isso a Alemanha conquistou toda a França. E depois partiria para outras batalhas, na Inglaterra, na Rússia, mas isso é uma outra história. Mas estar aqui neste local tem um sentido histórico muito amplo, não é? O mundo foi outro a partir do que aconteceu aqui.
Pessoal, essa história ela é muito importante dentro da história mundial e o programa ficou muito bacana. Então eu queria pedir a vocês para não deixar a história morrer, ou seja, compartilhem essa história com as outras pessoas que você sabe que gostam, com seus amigos, seus parentes, nos seus grupos de WhatsApp, etc. Porque a história tem que ser preservada e tem que ser refletida. E ao fazer isso, ao fazer a divulgação deste programa e mais pessoas virem para o canal, a gente consegue continuar contando histórias como essa, tá bom? Então compartilhe já com os seus amigos. Agora nós estamos no interior aqui do Museu da Rendição, Museu do Armistício, na Floresta de Compiègne. Este é o vagão, não é o vagão original. Como eu disse, o vagão original ele foi destruído pelos alemães no final da Segunda Guerra, mas é uma réplica exata, um vagão fabricado em 1913, assim como o outro, pela mesma companhia, provavelmente um vagão que andava junto com esse. Bom, então, após a Segunda Guerra Mundial, esse vagão foi trazido novamente para este local e foi construído este museu, essas instalações. E então foi construído uma réplica exata do vagão, da mesma maneira que estava em 1940 e também em 1918. Só se troca os nomes na mesa, que foram as pessoas que assinaram as duas rendições. Então, isso aqui é um memorial das duas guerras mundiais. E compreender o que aconteceu aqui na Floresta de Compiègne é compreender o futuro de toda a Europa. Esse é um lugar visitado por alemães, franceses e também por pessoas do mundo inteiro. Mas especialmente para alemães e franceses, isto marca um momento de virada na história dos dois países e, obviamente, na história mundial. Muito bacana estar aqui. Era isso que eu tinha por hoje, espero que tenham gostado, recomendo a visita à Floresta de Compiègne, é imperdível, tá bom? Vamos falar um pouquinho dos brindes. Se você deixar o like nesse programa e estar inscrito no canal, estará concorrendo ao livro do Marcelo Pimentel, 3 Missões de Resgate, ao livro do Nestor Magalhães, de Guadalcanal a Creta, ao chaveiro da Primeira Guerra Mundial, que eu trouxe lá de Mons, ao chocolate, Coca-Cola, o chocolate do paraquedista alemão, ao livro Headlights in Waiting, sobre as aeronaves soviéticas que estão descansando ou enferrujando no interior da Rússia,
esse livro quem nos enviou foi a Hobbycraft, a uma camisa do Viagem na História. Tudo isso pode ser de apenas um dos nossos inscritos. Deixe o seu comentário ao analisar esse programa dizendo, além do que achou do programa, quero participar do correio. E você estará concorrendo, em breve será o sorteio. Era isso que eu tinha por hoje. Muito obrigado e até a próxima.